Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Um forte abraço aqui para Mercedes Silva de Araújo. Ela compartilhou aqui. Que bênção acordar no meio da noite e ser presenteada com esse banquete de aprendizado. Gratidão e até amanhã. Gratidão, irmã. Gostei muito aqui do comentário também da Maria de Fátima Silva Nascimento. Seu comentário me tocou bastante. Tá bom? Um forte abraço. Gratidão a você e a sua família. A Terezinha Maria Santos também, né? Ela tá trabalhando e tá bem corrido para ela, mas ela sempre tá aqui fazendo um comentário e estudando a aula com a gente. Parabéns pela sua perseverança, irmã. Gratidão pelo seu comentário aqui também. E o Fábio, né? O Fábio sempre fazendo comentários bons aqui, né? Ele compartilhou aqui a respeito do algumas das coisas que ele acha sobre por que Jesus Cristo estava tão ansioso pela Páscoa, né? Pela cear com os seus apóstolos ali. Né? Eu gostei muito do que você escreveu aqui. Bom, eu não vou estar lendo todos os comentários aqui, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem lê os comentários, né, também é um banquete, tá bom? Tem muita coisa que eu aprendo aqui por meio dos comentários de vocês. Então, eu incentivo a todos a estudarem também os comentários uns dos outros aí, responderem, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar. Eu vou ler o texto na íntegra aqui, depois eu volto explicando, tá bom? É Mateus 26, capítulo 26, do versículo 31 ao versículo 35. Diz assim: E então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, porém, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Vamos lá para os comentários aqui a respeito desse versículo aqui. Vou voltar compartilhando aqui. Aqui, ó, versículo 31, né? Mateus 6, 26, 31. E então Jesus lhe disse, então, né? Eu lembrei bastante do livro de Mormon, fala, e aconteceu o quê? Para diferenciar uma coisa de outra. Então, esse então, e Jesus disse aqui, significa que ele já saiu da casa ali, da onde estava a Páscoa, ele estava no caminho, e ele vai falar outra coisa para os discípulos aqui, tá bom? Ou seja, ele está dando um outro tema. Ele disse aqui, ó, todos vós essa noite vos escandalizarei em mim, né? Então, ele tinha acabado de falar na mesa, né? Um de vós há de me trair, né? E aí Judas sai, né? Que ele sinaliza ali, Judas sai. E aí agora ele acaba de soltar outra bomba, né? Ele fala, olha, todos vocês se escandalizarão em mim, né? Todos vocês. E aí então ele diz ainda que é para cumprir uma escritura, né? Porque está escrito, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Qual escritura que é essa? Vou pegar aqui rapidamente. A escritura aqui é Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz Jeová dos exércitos. Fere o pastor e apartar-se-ão as ovelhas, e voltarei a minha mão para os pequeninos, né? Então aqui fala claramente, né, que o pastor seria ferido, e aí os pastores se dispersarão, né? As ovelhas se dispersarão, mas aqui também fala do retorno, né, da segunda vinda de Jesus Cristo, onde fala, voltarei a minha mão para os pequeninos, né? Novamente o Senhor voltaria a se reunir ali com eles, né? Então esse é o versículo aqui 31. Versículo 32 diz: Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. É a promessa, né, de que o Senhor ressuscitado voltaria novamente ali para reunir, né, o povo dele novamente, né? Voltaria para os seus apóstolos. Ou seja, para ele se concentrar que depois da morte dele, ele ressuscitaria e encontraria a eles na Galiléia. Versículo 33, né? Após Jesus Cristo falar que todos ali, né? Todos se escandalizariam dele, né? Escandalizar no sentido de ir embora, né? Deixariam Jesus Cristo sozinho.
né? Nesse momento aqui de dificuldade. Pedro, porém, respondendo, lhe disse: ainda que todos se escandalizem em ti, nunca me escandalizarei, né? Aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre o orgulho, né? A gente não pode ter um orgulho tanto assim de achar que a gente nunca vai cair ou confiar na nossa própria força. O problema aqui de Pedro é que ele confiou nas próprias forças dele, tá bom? O próprio Cristo já havia falado que Satanás procuraria tentá-lo, né? Lá em Lucas 22, por exemplo, a partir do versículo 31, diz assim, ó: e disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, ou seja, peneirar, né, como trigo ali. Mas eu roguei por ti. Eu acho lindo, né, quando o Salvador fala para Pedro, né? Mas eu roguei por ti. Imagina o próprio Salvador orando por você, buscando, né, ao Pai para interceder por você e para lhe ajudar. Eu achei lindo isso, né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, né? Então essa foi a declaração de Pedro, né? Olha, eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Cristo ele disse que todos se escandalizariam e todos se escandalizaram, todos fugiram naquele momento em que ele é entregue ali, né? Para os soldados romanos ali, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com o orgulho. O problema aqui de Pedro foi que ele confiou na própria força dele, né? Seria como se ele estivesse dizendo, né? Olha, todos podem se escandalizar, mas eu não vou, né? Ou seja, é certeza que eu não vou. Mateus, né, aquele que é publicano, talvez ele volte atrás, Senhor, e deixe de seguir você, mas eu não vou. Sabe os meus companheiros, né, Tiago e João, pescadores que estavam comigo, talvez esses, né, eles possam se afastar de ti e se escandalizar, mas eu não. Eu vou até a morte, né? Essa é a declaração de Pedro, né? Então a gente tem que tomar cuidado aqui sobre o orgulho, e às vezes até mesmo o orgulho santo, né? Às vezes a pessoa coloca um orgulho santo no sentido de que, por conta que ela é de uma religião, ela é melhor do que outras pessoas, e isso não é verdade, tá bom? Não é assim que devemos nos tratar. Jesus Cristo responde ao seguinte, né, a respeito do que Pedro falou, né, que todos poderiam se... Aqui também essa maneira de se comparar com outras pessoas também não é legal. Ele fez a comparação com todos os outros discípulos e disse que ele não se escandalizaria, né, ele não negaria Jesus Cristo, né, esse é o sentido aqui, tá bom? Mas Jesus Cristo diz o seguinte, versículo 34, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta noite, né, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará, né? Então Jesus Cristo fez uma profecia aqui. Falou: olha, Pedro, você está com essa banca toda aí dizendo que não vai negar, né? Mas antes, essa noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, né? Então é bem interessante essa parte aqui. Bom, queria compartilhar com vocês aqui sobre essa parte, né? Quando fala que antes que o galo cante, me negará 3 vezes, tem dois sentidos aqui que nós devemos interpretar. Bom, ele estava na casa de Caifás, né, sendo julgado ali, e da casa de Caifás dá para ouvir o galo cantando, tá bom? Porque os galos não eram criados dentro de Jerusalém, era fora da muralha. O galo era um animal limpo, eles podiam comer, mas eles não criavam ali dentro de Jerusalém, né? A criação era fora. E a casa de Caifás ficava próximo da muralha também de Jerusalém, então dava para ouvir o galo cantar lá. Mas arqueólogos também acharam lugares, postos militares, né, onde ficava um soldado romano, e pasme, né, eles ficam ali para trocar a vigília da noite, né? Eles contam a vigília da noite ali em 3, 4 vigílias da noite, e a cada vigília tem que trocar o turno de soldados. Então, no meio da vigília da noite, eles pegam aquela corneta, né? E toca, né? E isso é falando que tem que trocar o turno dos guardas. E aí os guardas romanos trocam de posição, aqueles que estavam guardando a noite vão dormir e outros vêm no lugar daqueles e ficam ali. Então esse era um apelido também daqueles que tocavam essa trombeta, tá bom? Para
trocar o horário, e contava também, isso contava também a vigília da noite, qual vigília da noite seria, tá bom? Então, quando Cristo ele está dizendo aqui, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, é bem possível que ele possa estar falando desse cantar do galo, que era os romanos tocando a trombeta para trocar, ou seja, antes de tal horário, né? Seria essa uma revelação bem precisa, né? Antes de tal horário, você me negará 3 vezes, né? Poderia ser isso também, tá bom? Mas de dentro da muralha ali de Jerusalém também dá para ouvir o galo cantando lá fora. Tem um canal, né, chamado Israel com a Aline, que ela fala sobre o cantar do galo, e enquanto ela tá lá falando sobre essa parte dos arqueólogos ter achado, né, onde era o posto militar ali, e ele tocava, né, o cantar do galo, significando isso para trocar o turno ali dos guardas romanos, enquanto ela estava falando ali, um galo cantou do lado de fora lá e deu para ouvir. Então é possível que tenha acontecido as duas coisas, tanto um galo literal cantou do lado de fora, como também o guarda romano cantou ali, né, com aquela corneta para trocar o turno ali, tá bom? Então eu achei bem interessante essa parte aqui, né? Então, embora Pedro ele tenha afirmado com todas as letras, né? Olha, todos podem te escandalizar, te negar, mas eu não negarei. E aí Jesus Cristo faz a profecia. E agora, diante da fala de Jesus Cristo, será que Pedro ele vai aceitar, né, que a fraqueza dele, que ele não está pronto, que ele pode sim negar Jesus Cristo, né? Bom, aí então Pedro ele responde, né, a Jesus Cristo, né, dessa maneira, né, diante da profecia de Jesus Cristo que ele disse. E disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Todos os outros discípulos seguiram o que Pedro falou, né? Não, não, nós também não vamos te negar, não. Né? E Pedro, ele falou, né? Mesmo que eu tenha que ir para a prisão, que eu seja morto, eu não vou negar, né? Eu não vou me escandalizar em ti. Ele estava nessa certeza aqui, né? E interessante, se nós vamos rever algumas coisas do que acontece ali, Jesus Cristo leva os apóstolos até o Monte das Oliveiras, né? Ele vai até o Vale de Cedron, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã, e ele pede para 3 de seus discípulos, porque ele se afasta dos outros, e pede para 3 acompanhar ali, né? Pedro, Tiago e João, e pede para eles orarem, olha, fica aqui orando, né? Velando por mim, enquanto eu vou ali orar, né? E ele indo orar, quando ele voltava, os apóstolos estavam dormindo. Então, aquele que diz que estou pronto para ir até a morte, ele não pôde velar com o Senhor, né? Não, é claro que havia muito cansaço físico, muitas coisas que estavam acontecendo, mas ainda assim, né? Ele acorda os apóstolos e fala: nenhuma hora pudeste velar comigo, orai e vigiai, né? Então ele pede novamente para eles orar ali e ficarem acordados, enquanto Jesus Cristo vai novamente orar ao Pai, pagar pelos nossos pecados. Quando ele volta, os olhos dele estão pesados ali, dormindo novamente, e aí Jesus Cristo não o chama, né? E volta novamente sozinho lá, orando, né? Pagando pelos nossos pecados. Então ele volta pela terceira vez, eles estão dormindo, e ele acorda eles e diz: levantai-vos, né? Chegou a hora, é chegado o que me trai. Então a gente vê que mesmo Pedro tendo falado, né, eu não te negarei, né, eu estou pronto para ir até a morte, mesmo num pedido simples, né, mesmo por conta do cansado também, o cansaço que ele estava não era tão simples, mas ele não conseguiu ficar aquela hora orando ali que o Senhor havia pedido. Bom, então ao chegar ali, né, os soldados, a gente tem a história que quando eles vão prender Jesus Cristo, né, Pedro ele saca da espada e corta a orelha de um homem chamado Malco, né? E aí Jesus Cristo manda ele guardar a espada e fala: aquele que usar a espada, pela espada será ferido, né? E manda Pedro, né, guardar a espada e dizendo, né, se eu quisesse, né, meu pai poderia mandar 12 legião de anjos, né? Não era para defender ele pela espada ali. Então ele falou: aquele que usar da espada morrerá. E aí ele vai lá e cura a orelha desse homem novamente ali, e ele é levado, né? E nessa hora, né, que ele é levado, todos os apóstolos eles correm, eles fogem, tá bom? Todos ali sem exceção, não fica um, né? Pedro ele ainda fica seguindo de longe, né? Ele vai seguindo o Salvador de longe,
até a casa de Caifás, e ele chega perto da fogueira ali e fica se esquentando, ele está ansioso para saber o que vai acontecer com Jesus Cristo, mas ele não invade, né, a casa de Caifás ou coisa assim, tinha muitos soldados lá, mas uma pessoa, né, uma criada, olhando ali, viu que Pedro falou, você também estava com ele, né? Ele fala, não, 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 eu não estava não, não conheço ele. Importante notar aqui que, que Pedro ele vai negar que estava com Jesus Cristo ou que conhecia Jesus Cristo. Ele não nega a divindade de Jesus Cristo ou que Jesus Cristo ele é o Messias, tá bom? Ele apenas nega essa associação nesse momento aqui, né? E mais segunda vez também, né? Vem outra criada e fala, né? Você também estava com ele, né? E ele nega, né? Ele começa a jurar, né? Ele faz mais do que negar, ele começa a jurar que ele não estava, né? E a terceira vez as pessoas vêm e falam assim, você estava assim com ele, a tua fala te denuncia, né? Olha o jeito que você fala, é o sotaque, né, da Galileia ali, então eles achavam, é ele. E aí ele começou a negar, a jurar que não era ele, e aí é o momento então que o galo canta, né? O cantar do galo ali, e aí então ele fica muito triste porque ele se lembra, né, da profecia de Jesus Cristo. Então Pedro, que ele estava confiando em si mesmo, né, nesse momento ele caiu. Isso tem um grande aprendizado para nós, né? Nós todos somos como um peru de Natal acordando, né? Não sabe se vai cair ou não. Para nós não cairmos, nós temos que confiar não na autoconfiança como fez Pedro, mas a autoconfiança vindo de Deus, né? Alto com L, não com U, não de autoconfiança, mas alto com L, do alto do céu. É nessa confiança que nós temos que ter, né? Se Jesus Cristo falar, não, você vai cair, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, o que eu posso fazer para não cair? Fortalece a minha fé. A gente tem que buscar o Senhor para nós realmente não cairmos, tá bom? Bom, para finalizar a mensagem aqui, vou compartilhar com vocês rapidamente a oportunidade que o próprio Salvador, né, depois de ressurreto, ele dá a Pedro para que ele possa se redimir dessas 3 vezes que ele negou a Jesus Cristo, tá bom? E que foi tão amargo para Pedro, né? Lá em João capítulo 21, versículo 17, né, eles estavam pescando e aí Jesus Cristo aparece na praia, diz, tem algo de comer, filhinhos, né? E eles não reconhecem que é Jesus Cristo, eles dizem que não tem nada. Jesus Cristo, lançai do lado direito e acharei. Eles jogam ali, a rede enche de peixe, né? Aí eles veem ali, João é o primeiro a dizer, é o Senhor, né? É Jesus Cristo. Aí Pedro pula na água, vai até o Salvador, os outros vêm puxando a rede ali com os peixes, né? Tinha 153 grandes peixes. E aí então, depois deles se alimentarem, né? Comerem pão, comerem peixe ali, Jesus Cristo tem uma conversa com Pedro e nessa conversa ele redime, né? Ele dá a oportunidade de Pedro, assim como Pedro teve a oportunidade de falar 3 vezes negar a Cristo, agora que ele tem a oportunidade de dizer 3 vezes que ama ao Senhor. Vamos lá, João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse ele, apacenta os meus cordeiros. Aqui é bem interessante, né, que o Salvador ele fala, ama-me mais do que estes, né? O Senhor tinha ordenado a eles que virassem pescadores de homens. E agora eles estavam pescando peixe, né? Eles saíram um pouco do foco ali. E então o Senhor chama eles de volta para o trabalho, né? O trabalho dele é apacentar as ovelhas. Aqui quando o Senhor diz, né, ama-me mais do que estes, né? Pode ter esse significado mais do que essa pesca, mais do que esses peixes, mas também, voltando para o texto anterior, quando Pedro ele diz, né, quando ele fala, todos podem te negar, menos eu, ele se colocou numa condição de mais fiel do que todos os outros apóstolos, né? E aqui quando Jesus Cristo, ele fala, né, ama-me mais do que estes, também pode ter um significado aqui, será que você me ama mais do que os apóstolos aqui mesmo? É isso, né? E Jesus, aqui ou ele está falando dos peixes, né, ou das coisas que Pedro gosta, ou até mesmo dos outros apóstolos, incluindo ali. E Pedro ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí a primeira vez aqui o Senhor fala, apacenta os meus cordeiros. As outras 2 vezes aqui ele vai falar, apacenta minhas ovelhas. O cordeiro, qual é a diferença do cordeiro para a ovelha?
O cordeiro é o filho da ovelha, é quando é pequeno. Dessa maneira, o Senhor está pedindo, aqui é simbólico, né? Ele está pedindo primeiro para cuidar da juventude da ala, da primária da ala, né? Dos jovens, que é o trabalho do bispo, né? Cuidar da juventude da ala. Então, em primeiro lugar, o que Cristo fala é apacenta os meus cordeiros. Depois ele vai falar das ovelhas aqui. Versículo 16, e tornando dizer-lhe outra segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe ele, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, né? E disse-lhe uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por ter dito uma terceira vez. Eu acho que nesse momento aqui, né, Pedro, ele, ao ter que afirmar pela terceira vez que ele amava o Salvador, eu acredito que ele possa ter pensado, nossa, eu não gosto dessa brincadeira de três, não. Da outra vez eu me dei mal, né? E ele sente tristeza, porque da outra vez ele falou que não negaria e Cristo falou que ele negaria 3 vezes. E agora, então, pela terceira vez, Cristo dá essa oportunidade dele se redimir e dizer pela terceira vez que ele o ama. Ama-me? E o Senhor, aí ele disse-lhe, né, Pedro, Senhor, tu sabe todas as coisas, né? Ou seja, o Senhor já sabe. O Senhor sabia que eu ia negar e agora o Senhor sabe que eu te amo. Tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, apacentar as ovelhas é acolher as ovelhas, não é o pau senta nas ovelhas, né? Não é para bater nas ovelhas, é cuidar, né? E é isso que Pedro ele tem falado. Um adendo aqui em Atos, capítulo 5, né? Quando Pedro ele foi preso junto com João e eles bateram, né? Falaram que eles proibiram eles de falar no nome de Jesus e até cogitaram a ideia de matá-lo, né? E mesmo assim, Pedro, ele tomando a palavra, ele disse, né? Para eles, mais convém a mim, né, obedecer a Deus do que aos homens. Ele estava pronto para morrer, ele já estava preso, né, pronto para morrer ali, mas ele não foi morto, não foi morto. Bom, então olha o testemunho de Pedro, como ele se redimiu, como ele se tornou uma pessoa melhor. Eu acredito que tanto o fato da negação, né, e esse fato dessa confissão de Pedro aqui, ajudou ele nesse processo de conversão. E ele se torna então uma pessoa convertida. Por isso que anteriormente Jesus Cristo falou, tu quando te converteres, confirma teus irmãos. E agora o papel dele é ajudar outras pessoas a se converter também, né? Então eu sou muito grato por essas escrituras que nos ajuda a nos aproximar do Salvador. Bom, e é essa escritura, essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.